alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a professora Camila e hoje teremos a nossa quinta aula da disciplina de língua portuguesa. Na aula passada a gente trabalhou sobre biografia, que é a escrita sobre a vida de alguém, e hoje nós vamos trabalhar um outro gênero textual muito próximo a esse, que é a autobiografia. Então, os objetivos da aula são conceituar a autobiografia, diferenciar autobiografia e biografia, saber escrever um texto na primeira e na terceira pessoa do singular e conhecer a história de vida de Malala Yousafzai. Retomando então, na aula passada foi realizado estudo aí acerca de biografia, que se caracteriza pelo texto narrativo sobre a vida de alguém. Bio, vida, grafia, escrita da vida de alguém. Hoje a gente vai trabalhar sobre autobiografia. A autobiografia ela vai seguir a mesma ideia, a escrita da vida de alguém. Mas nesse caso, o escritor é aquele que vai escrever sobre a sua própria vida, tá? Então a biografia ela vai estar fazendo com que alguém escreva sobre a vida de outra pessoa. A autobiografia é quando eu escrevo sobre a minha própria vida, tá? Por isso, autobiografia. Diferentes formas de fazer uma autobiografia. Então, a autobiografia ela pode vir de diversos formatos, né? Diversos gêneros textuais. Como, por exemplo, ela pode vir através de um diário, que a pessoa vai relatar todos os acontecimentos do cotidiano dela. Pode vir em uma música, diversas músicas em que os compositores eles falam sobre aí as suas vidas de um modo um pouquinho mais indireto, mas se você analisar bem a música você consegue identificar. Através de um poema, que a gente vai estar trabalhando nas próximas aulas também, através de uma carta, de um roteiro, né? Um roteiro de um filme, por exemplo, entre outras. Então, a autobiografia ela pode estar presente de um modo um pouquinho menos explícito, né? De uma forma um pouco mais implícita, dentro desses outros gêneros textuais, tá? Ou mesmo, né, no texto narrativo normal da autobiografia, seria um texto narrativo com uma estrutura, né, em conto, uma história ali em prosa. Então, nesses gêneros, o autor ele relata fatos da sua própria vida. Então, a autobiografia, a própria pessoa escreve sobre si. Ela, obviamente, é a pessoa que mais conhece sobre si mesma. Então, a autobiografia ela sempre vai conseguir trazer aí muito mais fatos, muito mais detalhes do que uma biografia. Pessoal, então a série de livros Diário de uma Banana é um ótimo exemplo de diário escrito de um modo bastante cômico, tá? Então aqui nós temos um exemplo de um diário, né, que é o Diário de Banana, essa série que a gente trabalhou inclusive ali sobre sinopse. Então aqui nós temos, né, janeiro, ano novo. Sabe aquela coisa de fazer uma lista de promessas no começo do ano para tentar se tornar uma pessoa melhor? Bom, o problema é que não é fácil para mim pensar em maneiras para me apropriar, porque já sou uma das melhores pessoas que eu conheço. Então, minha promessa deste ano é tentar ajudar outras pessoas a se tornarem melhores. Mas o que descobri é que tem gente que não reconhece quando você está tentando ser prestativo. Então, aqui o Greg está atrás da mãe dele. E ele diz, acho que você deveria tentar fazer menos barulho quando mastiga. Então, assim, ele está relatando ali um pouquinho sobre o ano novo. Então, ele fala sobre promessas e que ele acha que ele é uma pessoa incrível. Então, a promessa dele, né, a ideia dele para esse ano é fazer com que outras pessoas fiquem incríveis também. Então, ele vai começar a corrigir os defeitos das outras pessoas. E daí ele diz para a mãe dele que ela deveria mastigar aí de um modo com menos barulho, de um modo mais silencioso, né? Uma chamada de atenção para a mãe dele. Enfim, aqui a gente tem, né, um exemplo de um diário, né, uma página aqui do livro, claro, temos a série aí bem completa do Diário de uma Banana, que vai estar falando os acontecimentos da vida de um indivíduo. No caso aqui é um indivíduo fictício que é o Greg. Como saber se eu estou lendo uma biografia ou uma autobiografia? Como assim? Biografia, né, vai estar trazendo a vida de alguém, autobiografia também, mas é quando ela mesma escreve. Como que eu sei se foi a própria pessoa de quem está sendo narrado o fato
que escreveu ou será que foi outra pessoa? Tem um jeito bastante simples. Na língua portuguesa, né, vamos adentrar um pouquinho aqui, a gente tem as seguintes pessoas no singular, ou seja, quando se trata de uma só. Tem o eu, o tu, o ele ou ela, né? Eu, tu é a pessoa com quem eu estou falando, você, e tem o ele ou ela, a pessoa sobre quem a gente está falando, tá? Eu, tu, ele ou ela. O eu é a primeira pessoa, o tu é a segunda pessoa, ele ou ela é a terceira pessoa. Na biografia é relatada a vida de uma pessoa que é ele ou ela, aquela pessoa sobre quem está sendo comentado. Ou seja, está na terceira pessoa. Já na autobiografia é relatada a vida da própria pessoa que escreve, ou seja, o eu, tá? Como assim, professora? Trouxe 2 exemplos bem simples. Na biografia, José da Silva nasceu em 4 de agosto de 1990. Então, como se ele nasceu em 4 de agosto. Então, eu estou falando sobre ele, sobre a terceira pessoa. Na autobiografia, o que vai estar escrito? Não vai estar escrito nasceu, vai estar escrito nasci em 4 de agosto de 1990. Por quê? Porque eu nasci nessa data, tá? Essa é a diferença entre ambos, né? Então, é perceptível a mudança do verbo nascer. Na terceira pessoa fica nasceu e na primeira pessoa fica nasci. Então, através disso, eu consigo perceber quem que escreveu. Então, se falar, nasci em tal momento, eu cresci em tal cidade, meus pais são... Né, o nome dos meus pais eu sei que é uma autobiografia. Agora, se ele nasceu em tal momento, ele cresceu em tal cidade, o nome dos pais dele são tais, então eu sei que é uma biografia, que não foi a própria pessoa que escreveu. Tem mais informações na autobiografia. É importante ressaltar que nesse gênero textual não são apenas relatados a vida do biografado, né? Por que são os dois? Porque o biografando e o biografado é a mesma pessoa, é sobre a pessoa que está sendo escrito e ela mesma. Além disso, ele apresenta suas visões acerca do mundo, impressões, ideais e opiniões. Então, a pessoa, já que ela mesma que está escrevendo sobre sua vida, ela vai estar apresentando muitas informações que talvez numa biografia não estariam, tá? Porque são coisas dela, são impressões, são ideais próprios delas, às vezes até questões íntimas da pessoa, então ela vai estar colocando ali se ela ter interesse na sua autobiografia. Agora, pessoal, a gente vai ler uma breve biografia acerca de uma mulher que ainda jovem sofreu diversos desafios, que é a Malala Yousafzai, é mais complexo o sobrenome dela, tá? Então aqui, pessoal, primeiro é uma biografia, tá, pessoal? Não é uma autobiografia ainda. Malala Yousafzai nasceu no dia 12 de junho de 1997 e desde pequena frequentou a escola fundada pelo seu pai. Ela tinha como grande sonho criar uma máquina que pudesse localizar e destruir todas as armas dos guerrilheiros que viviam e controlavam a região em que ela morava. Certo dia, esses guerrilheiros decidiram que meninas islâmicas, como Malala, não podiam mais estudar. Muitas escolas foram bombardeadas na época. Então, assim, a Malala, ela vive numa região, né, a região ali do Paquistão, que é uma região que ocorre diversos conflitos. Hoje, essa questão de conflitos, de guerras, de bombas é muito menos comum, mas no passado era bastante comum, né? As pessoas resolviam desse modo mesmo situações aí de território, situações políticas, enfim. Mas a região que ela vive, né, ela nasceu em 1997, agora ela tá com 24 anos, tá? Ela é bem jovem ainda. Então, assim, pessoal, ela vive numa região assim. E teve um determinado momento em que os guerrilheiros, eles decidiram que meninas não poderiam frequentar a escola, né? E o pai dela tinha uma escola. Então, por que meninas não poderiam frequentar a escola? O que tem a ver, né, o gênero do indivíduo com o direito à educação ou não? Então, com a ajuda do seu pai, aos 11 anos de idade, Malala foi até as mídias do seu país para protestar e criticar essa ação.
Em 9 de outubro de 2012, um guerrilheiro abordou a menina no ônibus e disparou 3 tiros contra ela. Um acertou em sua cabeça. Malala sobreviveu e hoje é ativista do direito à educação de meninas e meninos. Então, imaginem a situação. Ela, criança, sofreu um atentado, levou um tiro na cabeça, pouquíssimas pessoas que atingem a cabeça, né, com um tiro ou enfim, de diversas formas, conseguem sobreviver. Ela conseguiu sobreviver e hoje, né, ela é ativista, né, ela luta pelo direito de todas as crianças poderem estudar. Por que eu trouxe a biografia de Malala? Porque a gente vai ler agora, vai acompanhar um pouquinho sobre a autobiografia da Malala. Então, a história da ativista Malala é bem impressionante e ela escreveu a sua biografia em um livro chamado Eu Sou Malala. Talvez vocês já viram esse livro. Nos próximos slides, então, a gente vai acompanhar alguns trechos do livro. É um livro mais extenso, não teria como a gente ler todo o livro na aula, mas a gente vai acompanhar alguns trechos sobre a autobiografia que a Malala fez. Então, aqui a gente tem a capa do livro, tá? Então, vamos começar com esse trecho aqui, que ele está na página 15 do livro. No dia em que nasci, as pessoas da nossa aldeia tiveram pena da minha mãe e ninguém deu os parabéns a meu pai. Vim ao mundo durante a madrugada, quando a última estrela se apaga. Nós, Pashtuns, Pashtun é o nome de um grupo de pessoas com a mesma etnia, a mesma língua, o grupo humano ali que a Malala faz parte, consideramos esse um sinal auspicioso. Um sinal auspicioso é um sinal que gera uma determinada esperança. Meu pai não tinha dinheiro para o hospital ou para uma parteira, então uma vizinha ajudou minha mãe. O primeiro bebê dos meus pais foi natimorto. Natimorto é um bebê que morre no útero, né, no período da gestação ainda. Mas eu vim ao mundo chorando e dando pontapés. Nasci menina num lugar onde rifles são disparados em comemoração a um filho, ao passo que as filhas são escondidas atrás de cortinas, sendo seu papel na vida apenas fazer comida e procriar. Imaginem só, hoje, né, nós no século XXI, ainda se ter esse pensamento sobre nascimento de meninos e de meninas. Então, já no começo ela destaca: tiveram pena da minha mãe e ninguém deu os parabéns para o meu pai. Por quê? Porque nasceu uma menina. Então, a ideia é que meninas, né, mulheres, a única função aqui no local em que ela vive é fazer a comida, cuidar do lar e procriar, né, gerar filhos, de preferência filhos homens, porque mulheres são bastante desprezadas. Quando nasci, éramos muito pobres. Aqui a gente tem uma imagem da Malala com a família dela, tá? Morávamos num casebre simples de 2 cômodos, do outro lado da rua, onde ficava a primeira escola fundada por meu pai e um dos seus amigos. Eu dormia com os meus pais num dos cômodos e o outro era reservado aos hóspedes. Não tínhamos banheiro e nem cozinha. A minha mãe preparava as refeições numa fogueira acesa no chão e lavava nossas roupas numa pia da escola. Nossa casa estava sempre cheia de pessoas recém-chegadas do interior. A hospitalidade é uma parte importante da cultura Pashtun, né? Então, o grupo ali que ela faz parte, essa questão de hospedar pessoas era muito comum, né? Inclusive, ali eu dei uma lida no Eu Sou Malala e ela cita bastante que as pessoas vêm e ficam por tempo ali, horas ou dias, na casa e elas dormem na casa dos outros e é um hábito bastante comum na cultura deles. Tá? Aqui a gente tem a imagem, então, da Malala com os pais e com os irmãos. Lembrando, né, que o pai dela, né, o pai e a mãe, eles têm uma escola. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado da história aqui da Malala. Façam uma pesquisa, tem lá em PDF, se vocês pesquisarem na internet, tem em PDF todo o livro do Eu Sou Malala, tá? É bem interessante conhecer. Ela é bastante jovem, tá? E ela tem muito aí a agregar, tem idade próxima aí de vocês também. Então agora vocês vão realizar
o estudo, né, continuar realizando estudos sobre autobiografias. Até a próxima e bons estudos!